Bom dia, flores do dia. Deixa eu achar o Jack. Jack, seu pecador, cadê você? Gente, acabei de acordar, tô tomando café ainda, viu? Vou comer meu pão aqui, o Jack vai falar com vocês por enquanto. Regozija, filha de Sião, rejubila. Doutora Jane Luiz, Rio de Janeiro. Minha irmã, nas próximas semanas, vamos fazer junto as lives, tá? Gente, procura o Instagram aí, Liberte-se do Opressor. Um dos trabalhos mais extraordinários no Brasil aí para pegar os canalhas, agressores de mulher. E agora a gente está na rota dos pastores, tá bom? E a gente em breve aí vai estar produzindo material bacana para vocês. Bom dia, flor do dia. Good morning, sunshine. O que é isso aí? Deixa eu ver. Café, macho. Azar. O Anderson, tu sabia que o chimarrão ele tem a mesma quantidade, ou dependendo da erva, mais cafeína que o café? Mas continua ruim do mesmo jeito. Uma banha, cara. Mas E a aí? ideia... E aí, como é que estamos? Bem demais, cara. Vamos falar sobre legado, cara? Bora. Sobre construir a igreja. O tema formal de hoje seria: um homem de verdade já está construindo a igreja dos seus netos. Exatamente. Eu queria... Eu não tenho esboço nenhum, tudo que eu vou falar aqui é de cabeça, porque para mim é uma das histórias mais marcantes do Antigo Testamento, e eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês, e daí a gente tirar algumas lições. Bom, vamos começar eu não quero começar do começo da história, eu vou começar do meio dela, e a gente vai tentar entender. Te lembra o momento que o profeta Isaías, Deus vem até ele e diz assim: vai até a casa de Ezequias, fala para ele colocar a casa dele em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. O profeta Isaías vai na casa do Ezequias, diz para Ezequias assim: ó, Ezequias, põe tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver. Ezequias se vira para a parede e ele ora. E a oração dele é: Senhor, lembra que eu andei nos teus caminhos, que eu temi os teus mandamentos. Ou seja, ele puxa a ficha dele ali e não tem nada que desabone Ezequias. Nada, nada. Tanto que, se a gente voltar lá no início da história, eu queria que o pessoal que está ouvindo aqui prestasse bastante atenção, que cada coisa aqui tem uma importância. Quando a gente volta no início da história, nos reis, sempre o escritor de reis diz assim: e o fulano andou como Davi, ou o fulano andou como Jeroboão. São os dois extremos. Jeroboão é o ímpio e Davi é aquele modelo de rei justo. E quando é dito de Ezequias, é dito que ele andou nos caminhos do Senhor. Lá quando está narrando a história dele. Que ele foi alguém que temeu a Deus. Quando ele ora lembrando isso, Senhor. Senhor, eu te temi. Eu sou alguém que te teme, te ama. Mas, por que o profeta Isaías foi até ele e diz assim: põe a tua casa em ordem, porque tu vai morrer e não vai viver? Para a gente entender isso, a gente tem que entender quem é o filho de Ezequias. O filho de Ezequias chama-se Manassés. Manassés é tido por alguns teólogos como o homem mais ímpio de toda a Bíblia. Meu Deus. O homem mais ímpio. Quando tu vai ver a história dele, em Crônicas vai contar que ele se converteu no final da vida, né? Mas ele extrapolou toda a sorte de pecado, de idolatria. Então, tá, primeiro, fica com isso na cabeça. O filho de Ezequias foi o homem mais ímpio, provavelmente, da Bíblia.
Aí tu pega o momento que o profeta chega para ele, 15 anos é dado para ele, Deus diz, eu vou te dar 15 anos de vida a mais, tu vai ser curado. Aí tem toda aquela dramaticidade lá do relógio de Acás. Ah, Senhor, qual é a prova que eu vou ter que foi o Senhor que falou comigo? Aí Isaías diz, tu quer que o relógio avance 10 graus ou volte 10 graus? Aí ele diz, não, avançar é fácil, eu quero que volte. Aí o relógio era numa escada ali, né? E o sol praticamente volta, e aquele relógio volta no tempo. Beleza. Mais pra frente, o profeta chega para ele e diz assim, vai vir esse mal sobre Israel, mas não vai ser enquanto tu tá vivo. Aí Ezequias diz o quê? Ah, eu tô feliz, a palavra do Senhor é boa, porque esse mal não vai vir contra mim, enquanto eu tô vivo. Cara, qual era o mal de Ezequias? Ele não era um cara que temia Deus? Era. Ele não era um cara que fez o que Deus manda? Fez. O mal de Ezequias é exatamente o que Isaías diz para ele. Põe a tua casa em ordem. É a casa de Ezequias. A queixa de Deus contra Ezequias não é ele como rei, é ele como pai. Eita. E tu nota direitinho que assim que Ezequias não tinha preocupação com o legado pelo fato do filho dele ser um homem muito ímpio. Segundo, pelo fato de Deus pronunciar um juízo que vai vir sobre os filhos e sobre os netos e ele não dá a mínima. Não tem em Ezequias aquilo que tem em todo judeu. Esse senso de pertencimento a uma coisa muito maior, que chama-se povo de Deus. Ou seja, vai vir juízo, não é sobre mim, que se dane. Meu filho é ímpio, que se dane. Não havia esse senso de legado. Não havia. Porque a ideia do povo de Deus é a ideia de uma corrente. O povo de Deus é uma corrente. Então, existe um legado que vai passando de geração em geração. Tanto que, quando os evangelhos vão começar a falar sobre Jesus, ele vem de uma genealogia. Ele vem de uma genealogia. E pode ver que depois de Jesus não tem genealogia mais. Porque ele é o clímax do povo de Deus. Jesus é o redentor das genealogias. E havia um anseio no Antigo Testamento para que o povo de Deus estivesse sabendo não apenas para onde ia, mas o povo devia saber de onde estava vindo. Havia uma reverência geracional pelo mais velho. Eu sabia, por exemplo, Anderson, tu sabe o nome dos teus avós? Sim. O nome dos teus... E os bisavós? Não. E os tataravós? Tu vê, se a gente voltar 2 ou 3 gerações, a gente já não sabe o nome. O povo de Deus, cara, isso é louco. Eles sabiam 4, 5, 6, 7, 8. Hoje, há uma ignorância no meio do povo de Deus e os homens agem, infelizmente, muitos como Ezequias. Nós temos pregadores, nós temos escritores, nós temos influenciadores, agora nós temos os influenciadores digitais, nós temos tudo isso. Mas está faltando esse coração geracional de Neemias. De olhar para os caras e dizer, velho, vocês estão casando com mulher ímpia. E quebrar o pau com os caras. Esdras, ele pega e ele se senta, arranca o cabelo da cabeça e chora quando ele vê os caras casando com as mulheres ímpias. Neemias, ele não arranca o cabelo dele, ele arranca o cabelo dos caras. Eu sempre digo, ó, eu sou Neemias. Eu falo pros caras na igreja, vai casar com mulher que não ama Jesus, eu vou arrancar teus cabelos, entendeu? Né? Como Neemias diz, espanquei alguns deles, arranquei-lhes os cabelos da cabeça. Ó, não há censura nisso. Então, cara, para mim fica muito claro, as pessoas às vezes lêem a história de Ezequias e não sabem por que Deus queria pesar, e pesou a mão sobre ele, né? Não havia em Ezequias esse senso geracional. Eu quero dizer aqui para todo mundo que está ouvindo a gente que não importa se tu é pastor,
se tu é pregador, se tu é professor, se tu lê Bíblia, se tu consome teologia, se não importa, se não existe o teu coração inclinado para as gerações que estão por vir. Jonathan Edwards orava pelas próximas 5 gerações dele e da Sarah Edwards. 5 gerações. Ou seja, eu pergunto para quem está ouvindo nós aqui, tu já orou pelo teu neto, que tu nem tem ainda? Tu já orou pelo teu bisneto? Já orou pelo teu tataraneto? Tu já parou para pensar que os homens da tua família, provavelmente, mulher que está me ouvindo aqui, já parou para pensar que os homens da tua família serão muito parecidos com o marido que tu vai escolher para casar? Ou seja, homens que estão aqui me vendo, tu quer talvez rapazes, jovens rapazes, que talvez aí se apaixonaram por uma garota que não é cristã. A pergunta que fica é, tu quer que todas as mulheres que vão sair dos teus lombos, como diz a Bíblia, tu quer que elas se pareçam com essa garota que tu está amando? Eu não sei, eu não estou querendo aqui pregar perfeccionismo, mas eu quero que todas as mulheres que forem minhas descendentes sejam iguais à minha esposa. Eu quero. Precisa haver no meio do povo de Deus um interesse geracional, uma noção de legado, que construímos igrejas não apenas com a conversão dos não cristãos, mas com o nascimento dos filhos dos crentes. 1 Coríntios capítulo 7 diz que o filho é santificado pela mãe. O relacionamento de Deus com Deus, dos pais, ele tem um caráter transformador na vida dos filhos. Ele tem um caráter de incutir, de transformar, de levantar a vida dos filhos. Então, assim, se tem solteiros nos vendo agora de manhã, olha, as grandes decisões da tua vida são duas. Qual vai ser o teu Deus e com quem você vai casar. Essas são as duas grandes decisões, né? E ainda que a decisão de qual emprego tu vai seguir, qual profissão tu vai seguir, seja importante, ela não é a mais importante. A primeira é quem vai ser o teu Deus, Jesus ou outros deuses, e com quem você vai casar. Isso vai determinar todo o resto da tua vida. Todo o resto da tua vida. Pode ter certeza. Para a gente construir uma igreja, nós precisamos não apenas de legado, não apenas de missiólogos, de missionários. Nós precisamos de homens e mulheres tementes a Deus nas partes mais simples da vida. Dentro da cozinha, dentro do quarto, dentro da sala, dentro do banheiro. Nós precisamos de relacionamentos onde as entranhas venham pulsar por Deus. E eu me preocupo muito pelo que eu estou vendo, cara. Me preocupo muito porque nós temos bilhões de cristãos, mas a igreja está sempre a uma geração de acabar. As pessoas não notam isso. Na verdade, se uma geração for ruim, vai acontecer com o que diz a Bíblia. E levantou-se outra geração que não conhecia o Senhor. Que não conhecia o Senhor. Antes de ser apenas um transmissor de conhecimento para minha filha, eu quero, Anderson, que no meu enterro, se Deus me der a graça da minha filha estar mulher, adulta, eu quero que ela diga, a lembrança que eu tenho do meu pai é ele com a Bíblia aberta diante da família e chorando diante das Sagradas Escrituras. Eu quero que ela se lembre de mim com a Bíblia aberta e narrando as histórias da Bíblia e derramando as minhas lágrimas. É isso que eu quero. Eu quero isso. E eu quero que isso impacte a vida dos meus netos. Eu quero que os meus... Desculpa. Fala. Que um pastor falou bem assim, viva de maneira tão cristocêntrica que você, como seu pastor, você não vai me forçar a ter que mentir no seu velório. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Perfeito. Ele era um cara tão bom. Não. Muito bom. Exatamente. Né? Porque no enterro todo mundo vira bom, né, Anderson? Tinha um cara aqui onde morava, ele era um traficante, matou vários caras, dava tiro em todo mundo. E uma vez, quando ele morreu, os vizinhos nossos no enterro dele, né? O cara foi falar assim, disse assim, o fulano era tão bom. Uma vez disse que ia me dar um tiro na cabeça e me deu no pé.
Tipo, mas não tenho o que falar de bem do cara. Não tenho. Não tenho que inventar uma coisa. Ah, o fulano disse que ia me dar um tiro na cabeça e deu no pé. Ah, o cara era muito bom. Tá louco, meu. Que droga, né, meu? Ai, eu quase entrei ao som do riso aqui. Essa unção é boa, eu gosto. Ai, velho do céu, cara. Como assim? Ah, o cara era uma benção. Ai, velho. Continua, mano. Então, cara, tipo, quando eu penso em igreja, a fala aqui como pastor pro meu rebanho aqui é a seguinte, eu digo assim, caras, eu quero envelhecer do lado de vocês, a gente vai segurar a alça do caixão um do outro, cara. Meu projeto de vida, eu já tive convite para pastorear fora do país, para pastorear outras igrejas. No primeiro ano da Vintage, cara, apareceu um convite para mim, para pastorear. Lá em 2013, eu ferrado de grana, não que eu não esteja agora, mas eu estava infinitamente pior. E foi me oferecido igreja, salário, na época de 4 pau, gasolina, igreja pronta, tudo pronto, né? E eu já estava em compromisso, casado com a igreja, né, cara? E eu disse para os irmãos aqui, eu não vou sair daqui, eu vou botar a minha bandeira aqui no quintal do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, e eu não vou sair. Aqui é o local com o menor número de cristãos, né? Eu vejo hoje em dia, infelizmente, cara, nós não estamos tendo essa noção. Com todo respeito aos pastores aqui, eu não estou querendo dar canelada em ninguém, mas nós precisamos de homens que cheguem, assumam o boleto e casem com o povo de Deus. É uma espécie de um arquétipo, de um ícone do que o homem tem que ser. Driscoll diz uma coisa, que aquele cara que ele sempre quer pregar para o povo, mas não quer pastorear ele se assemelha a um homem que só quer dormir com a mulher e não quer casar com ela. Ei. Então, para se levantar domingo para pregar, eu passei a semana toda, cara, resolvendo pepino, me envolvendo emocionalmente com os meus irmãos, espiritualmente com eles. Ou seja, o homem que se levanta domingo para falar para eles é o homem que está comprometido com eles, entendeu? E o meu foco é deixar uma igreja viva, saudável, bíblica, pulsante. Não apenas para os meus filhos, mas para os meus netos, cara. Para os meus bisnetos, entendeu? Em algum momento a igreja vai se desviar, Anderson, porque a igreja ela acaba, em algum momento, se desviando, entendeu? E quando nós fizemos o estatuto da nossa igreja, eu coloquei algumas coisas como cláusula pétrea que não tem como mudar. E eu disse, olha, algum neto ou bisneto da gente vai xingar a gente. Porque o liberalismo ele acaba chegando em algum momento. A igreja é um organismo, ela morre. A igreja local, não a igreja de Jesus. A igreja local, ela morre. Isso aí a gente pode um dia falar sobre isso, né? Quais são os sinais de uma igreja morta e quando que tem que admitir. A igreja morreu, tem que começar um novo projeto de plantação, ou que os americanos falam de replantação. Mas até lá, eu quero que homens fiéis se levantem no povo de Deus aqui, guiem o povo. Tem um rapaz, um menininho, ele tem o quê? Uns 8 anos de idade. E, cara, eu noto, eu não sei, não posso prever o futuro, mas eu acredito que talvez esse rapaz possa ser o meu pastor quando eu for velho, cara. Olha aí. O nome dele é Davi. Ele é filho de um irmão aqui da igreja. E ele é diferenciado, cara. Conta-se a história que o John Piper, o pastor que é do Piper agora, tem a nossa idade, o pastor do Piper é um rapaz, que o Piper quase que discipulou ele desde a infância, né, cara? E perguntavam pro Piper, por que tu tá discipulando o garoto? Ele disse, porque eu tô preparando o meu pastor. Eu tô preparando aquele que vai me pastorear. E o Piper passou o bastão pro rapaz. O rapaz tem... Pô, imagina assumir a igreja do John Piper, né? Então, essa noção de passar o bastão, de preparar a próxima geração, eu acho que nenhuma cultura high school music, né? A nossa cultura evangélica, ela é
muito permeada por jovens idiotizados, imbecilizados, entendeu? Então é tudo High School Music, é tudo nada contra, mas tu vê aqueles vídeos, soar close no jovem, soar o close na menininha, né? Porque para ser um movimento, parece que hoje, de avivamento, tem que ser somente gente novinha, né? Não há hoje na igreja um louvor, uma reverência ao ancião, né? Não há isso. Esses movimentos mais dinamizados, por assim dizer, eles não carregam em si, às vezes, essa noção, essa reverência ao velho, ao idoso, né? Ele é escanteado hoje dentro da igreja brasileira como aquilo que passou, né? Só que, infelizmente, ao fazer isso, nós estamos cortando esse elo do passado, que o povo de Deus, historicamente, sempre reverenciou e cuidou, né? Hoje em dia, infelizmente, não está sendo assim. Mas eu estou falando demais, meu. Fala aí alguma coisa aí, porque senão eu vou acabar aqui pegando todo o diálogo aqui para mim, entendeu? Cara, assim, eu não sei se o interesse do indivíduo, eu não sei se a graça de Deus batiza o cara com essa radicalidade, mas, assim, eu me choco, assim, ó, me fere profundamente. Ontem à noite, às 22 horas, eu estava numa live, aí comecei a falar das Sagradas Escrituras, aí fui tomar de um temor, de uma emoção santa, entendeu? Assim, ó, sei lá, nada contra a tecnologia, falei, nada contra o preto, a fotografia e a filmagem fica melhor, mas esvaziamos a igreja de Cristo, da centralidade da fama dele, colocamos tudo, um bom equipamento, não temos um altar ali, regado com radicalidade, oração, Bíblia, então a gente investiu todas as nossas energias no palco. Então a igreja, infelizmente, hoje, ela tem um bom palco e um péssimo altar. E lá em Apocalipse está escrito que o Senhor não participa do culto que nós estamos celebrando a Ele. Está batendo. A gente usava o texto para falar para o ímpio, olha, abre o teu coração. Jesus está batendo. Não, mas a carta foi para a igreja. Gente, exato. Será que eu posso entrar no culto que vocês estão dando a mim? Vocês colocaram todo mundo para dentro, toda a parafernália para dentro do negócio. E como isso afeta, na minha interpretação, os nossos fundamentos sobre masculinidade bíblica. Por isso que você falou aí que o avivamento é focado na teologia high school, jovial demais, não tem mais aquelas figuras. Não sei se é dessa época. Ainda eu peguei a sobrinha dessa época, que tinha aqueles diáconos que você tinha medo, irmão. Se grudasse um chiclete na cadeira e ele visse, você ia levar um pedala Robinho, entendeu? Fazia tempo que eu não ouvia isso, cara. Pedala Robinho, cara. Vou voltar a usar esse termo aí. Cara, se a gente estivesse conversando no culto, na porta da igreja, era aqueles caras que chegavam aí, entendeu? Botava a gente para correr. Então isso não existe. E eu atribuo isso também à falta de amor a uma Bíblia. Então, assim, ó, não somos os fariseus pós-modernos, né? Usamos tecnologia e ela é uma benção. Mas se a Bíblia estiver só nos nossos aplicativos, se a bateria acabou a nossa Bíblia. Então, eu sou ainda da época que ninguém se vergonhava de carregar uma Bíblia. Exatamente. Olha só, quando eu estava aí no gospel rodando, tu acredita que eu era censurado pelos os pastores emergentes porque eu carregava uma Bíblia? Os caras riam de mim, mano. Os caras ridicularizavam. Tipo, ó o crentão. Ué, eu vou subir com o quê? Com um gibi? Então, assim, a minha interpretação do evangelho, ela se estrutura na masculinidade. Eu interpreto o evangelho, todo ele, a partir da masculinidade de Deus Pai e do seu Filho. Deus, como criador absoluto do universo, ele está acima do gênero sexual. Ele está acima. Ele poderia ser avó, tia, mãe, entendeu? Ele podia ser mulher, mas ele decidiu se expressar e dizer, eu sou pai. Portanto,
eu sou homem. E Jesus poderia ser a filha de Deus. Não, mas ele é o filho de Deus, ele é homem. Então, a minha interpretação do evangelho, ela é radicalmente interpretada a partir desse fato. Deus, que está acima do gênero, quis se revelar como pai. E isso, para mim, é didático demais da conta. Então, não é à toa que Jesus Cristo disse, olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a semear. E a etimologia da palavra está tudo linkado. Semente, sêmen, seminal, esperma, tudo na mesma raiz etimológica. Então, você pode ter o ventre, você pode ter o útero, mas, por exemplo, a homossexualidade, para que... Tem uma fala do pastor Silas Malafaia que é indigesta, né, para o politicamente correto, para o pessoal da esquerda, é simplória, mas é verdade. É do tipo assim, ó, torne a sociedade homonormativa e espera 100 anos, pô. Acabou. Se vocês acham que não há destino e identidade biológica, torna a sociedade gay, todo mundo, mulher casa com mulher, homem casa com homem, a gente espera 6 anos. Acabou a raça humana, entendeu? Exatamente. Então, até a homossexualidade, para que ela celebre o conceito deles de família, eles precisam da verdade. E qual é a verdade? Um sêmen. Exatamente. Ou um ventre. Homem precisa de um ventre. Mulher precisa de um sêmen. Exato. Então, Deus ser pai e Jesus ser homem é a didática, na minha interpretação. Por isso que eu acho que o Senhor comunicou a Adão ali na maldição do jardim. Maldita é a terra por tua causa. Então, o cultivador, o protetor, o provedor, a quem deveria proteger, agora ele destruirá. Então, ele formado a partir de atributos transferíveis ou comunicáveis de Deus, é como se Deus estendesse parte da sua imagem, não absoluta, claro, em Adão. E Adão, porque tinha essa projeção de Deus nele, poderia, de maneira magnífica, cristocêntrica, espiritual, governar, reger, administrar a terra. Um amigo meu gosta de poetizar, né? Ele é historiador, tal. Ele diz que, de alguma maneira, é como se a criação pudesse confundir Deus e Adão como um ser glorioso, sem pecado. Por isso que não tinha cadeia alimentar, não tinha inimizade entre Adão e as criaturas. É por isso que Isaías diz que no dia glorioso do Senhor, uma criança brincará com o filhote do cordeiro em filhote de leão. Então, quando o Senhor voltar, tudo será pleno de novo. Infelizmente, a gente não vai poder nem mais matar um boizinho para comer uma picanha. Porque... E olha que a gente não é vegano, né? Mas deixa eu voltar ao que eu quero dizer. Se o evangelho se estrutura a partir da paternidade de Deus e da identidade masculina de Jesus, não tem como a igreja ser plena, funcional, focada nas próximas gerações, sem a celebração da masculinidade bíblica. Pode observar, a igreja só andou porque Deus levantou homens, mas infelizmente, Jack, parece que Deus só levanta um homem por geração, velho. Assim, ó, um amigo meu, advogado em Goiânia, ele fala bem assim, olha, todo homem de Deus precisa ter unção e culhão. Porque, olha só, se todo mundo pudesse, todo mundo faria. Olha a tiração de onda de Lutero. Cara, na boa, pega um cara da geração de hoje, coloca no lugar do Lutero e diz bem assim, você não dura um dia, irmão, contra a Igreja Católica Romana. Você não dura um dia contra os padres. E nem eu falei isso ontem à noite, nem... cara. Os caras falam bem assim, quando a gente pega pesado. Nossa, vocês pegam pesado. Eu tenho um livro aqui sobre um pouco das histórias dos reformadores. Cara, Lutero era tão tirador de onda, velho, com os padres. Tirador de onda, assim, ó. Chegaram para ele e perguntaram, isso é muito radical. Os padres não são o corpo de Cristo? Ele disse, são. O pus é, o ranho, o crânio. A doença é parte do corpo. Olha só, cara. Aí, cara, foram elogiar, né? De alguma maneira. Olha, parabéns pela reforma. Aí ele diz, eu não fiz nada. A palavra fez tudo enquanto eu bebia cerveja com os meus amigos. Cara, assim, ó, um homem de Deus, quando ele é cristocêntrico, bíblico e vive para a fama de Jesus,
Cara, ele está fazendo força sem estar fazendo força. Entende isso, Jack? É do tipo assim, ó, fui chamado para uma guerra, mas na mesma maneira que essa guerra é surreal, é enlouquecedora, eu tô suave, eu tô tranquilo. Porque assim, a minha masculinidade repousa na revelação de quem Deus é e de quem é seu filho. Então, ao mesmo tempo que eu canso, eu me renovo. E quando não há essa preocupação multigeracional, por exemplo, quando os nossos pais pentecostais aqui no Brasil oravam, não sei se você já ouviu, né? Aí muda o tom da voz, os nossos avós e bisavós. Oh, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Aí você, novinho, radical, fala, que bobagem, porque só não ora, né? Em nome de Jesus, amém. Cara, mas quando o tempo passa, a gente amadurece, a gente compreende o evangelho, cara, isso é masculinidade, Jack. Isso é masculinidade bíblica. É a história de Deus sendo contada de geração em geração. Então, quando os homens oravam ou citavam no Antigo Testamento, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, automaticamente a lembrança, o legado, a história que o meu avô contou, a história que o meu bisavô contou, a história que o meu pai contou. Então, não tem como ser homem e crente, não tem como ser pastor, não tem, cara, como viver para a glória de Deus se você não tem essa preocupação. Você ainda não é um homem. Você é macho. Você é da espécie masculina, mas você não é homem. Porque é uma diferença entre ser macho e ser homem. Você é heterossexual, ok. Ser homem é alguém que está dotado de atributos, e atributos que procedem do caráter de Deus revelado em Jesus Cristo. Sem isso, infelizmente, é por isso que a gente fez os 6 dias. Ser é um bosta, que pode fecundar, não é o fim de nada. Não, exato. Porque olha só, Jesus, por que os caras não aguentam o ringue que os reformadores aguentaram? A estabilidade que aqueles caras tinham diante da morte. Aquilo ali é um texto aqui em Apocalipse ontem, que uma nuvem de testemunhas diante do Cordeiro lá diz que eles não temeram a morte, não tiveram a vida por preciosa. Então, olha só, cara, imagina. E o que é isso? Só pode ser alguém com uma mente transcendente, um espírito transcendente, sou eterno, a morte não acaba com a minha vida. Então, isso também é masculinidade, do tipo, o homem de Deus não teme a bala, como os nossos pais bíblicos não temeram a cruz, não temeram a espada, porque eu sou transcendente, eu sou eterno. Então, a morte não acaba com a minha vida. É o primeiro ponto. E tudo aquilo que eu vou fazer, eu não vou fazer porque odeio alguém, mas porque amo alguém. E aquilo que eu vou fazer já vai construir a igreja dos meus netos. É só ler o texto de Isaías, capítulo 53. Porque Jesus se calou em sua morte na cruz? Porque ele estava focado no legado. Minha morte valerá a pena. Então diz, e ele viu. E se alegrou. O que o homem bíblico tem que fazer. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e sua alma se alegrou. Ele viu a posteridade e se alegrou. Então, ele se cala, mesmo sendo inocente, dizendo, eu aceito passar por isso, eu aceito morrer, porque a morte de um homem construiu uma cidade. Jesus sozinho derramou seu sangue fecundou os fundamentos. Em Apocalipse, capítulo 19 para frente, diz que a colheita é uma cidade. E eu vi a cidade de Deus descendo dele, ataviada com a sua glória. Então, um homem bíblico que não pensa no legado, não me permita colocar nesses termos, não é um homem de Deus. Porque, olha só, se Jesus é o arquiteto, como diz Paulo, da santa cidade, um homem bíblico, um homem decidido para a glória de Deus é, no mínimo, um pedreiro, irmão. Se você não é um pedreiro da Nova Jerusalém, você ainda não é um homem. Então, Jesus é o arquiteto, Jesus é o fundamento, Jesus é tudo. Mas eu sou um pedreiro, irmão. Tem um tijolo meu naquele negócio. Porque, olha só, porque eu acho, aí eu já sou romântico, né? Diz que a cidade de Deus tinha 12 colunas com o nome dos apóstolos. Isso tá maluco, velho. Eu fico louco com isso, entendeu? Então, assim, ó, Deus não envergonha nenhum homem radical que viveu para sua glória. Cara, você vai ter medalhas de honra, porque você viveu para a minha glória. Vou exaltar você. Então, imagina, cara. Ô, meu, deixa eu te contar um negócio. Eu te mandei, eu mandei pra ti, mas tu é sem vergonha. Tu não viu. Mas deixa eu te contar.
aquele link que eu te mandei do Driscoll, ele encerra a reunião dele com os homens. Eu vi, macho. Ô, meu, tu viu o que ele falou? Ele diz assim, ó... Eu só tô nos 10 minutos finais, eu vi. Meu, tá, eu vou te dar um spoiler. A oração dele é a seguinte: Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos dê uma coisa no céu, que tem uma reunião de homens no céu. Eita. Olha, escute isso aqui. Ele diz assim, ó: eu anseio pelo lugar onde estaremos juntos com Abraão, Isaac e Jacó, netos, avós, pais, filhos, todos reunidos ao redor de Jesus e se alegrando e contando suas vitórias no sangue de Jesus. Cara, deixa eu dizer um negócio aqui. O dia que as mulheres entenderem que isso não as diminui, mas as beneficia, as protege, as exalta, o dia que elas entenderem isso, que os homens entenderem isso, cara, a beleza disso, cara, olha esse texto bíblico aqui, cara. 1 Coríntios 16, 13. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem. O original aqui é hajam como homem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. O John Piper diz desse texto, cara, que o modelo do amor na igreja, ele é um modelo de um amor masculino. Deus amou a igreja através de Jesus. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. A fonte do amor na igreja é Cristo. Assim como dentro do casamento é o homem. A cultura mudou. A gente olha hoje em dia, as mulheres, elas são as que mais dizem para os seus maridos: eu te amo, eu te amo. E a figura da cultura é de um homem frio, distante. Biblicamente não é assim. Biblicamente, a fonte do amor, a fonte, até na questão sexual, o homem é a fonte, ele que derrama a vida, né? A mulher é a receptora. Então, flui do homem, tem um canal, tem uma direção, tem um alvo, sai do homem e vai para a mulher. Isso não apenas na questão sexual, mas na questão romântica, na questão emocional, espiritual, flui do homem, flui do homem. O que ocorre, então? O modelo lá em Gênesis começa no homem e vai para a mulher. Quem é que o diabo vai atacar e vai destruir? Ele vai começar com a mulher, mas o alvo dele é Adão. Porque atacando Adão, toda a raça está atacada. Então, Adão não discerniu, Adão desconfiou. Veio o segundo Adão, que Paulo diz que é Jesus. Então, em Cristo, nós temos o modelo perfeito de masculino, de viril, de dar a vida, de carregar o fardo, de carregar a responsabilidade. O boleto não era dele, o pecado não era dele, mas ele toma para si. Eu costumo dizer, tu tá de carro com a tua esposa, Anderson, ela tá dirigindo, tu tá do lado, respondendo algumas pessoas no Instagram, de repente, a tua mulher, pum, bate o carro. Bateu o carro e desce 4 caras do carro da frente. Ela não desce do carro, quem desce é tu. A culpa é dela, mas a responsabilidade é tua. Tu vai dizer assim, minha esposa bateu em vocês, eu vou pagar, vamos acertar isso aqui. Não, é comigo. Eu sou o responsável. Então, esse modelo, ele tem que ser um modelo dentro da igreja. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, ajam como homens, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. Aí alguém vai dizer, mas essa carta não foi escrita para uma igreja? Por que eu tenho que agir como homem? Porque o modelo de amor da igreja, até para a mulher, é o modelo do amor masculino. É dito que os irmãos devem dar a vida uns aos outros. E, biblicamente falando, a mulher deveria aprender como dar a vida dela por uma irmã, por um filho, olhando para o pai, olhando para o pastor, olhando para o homem. O homem é o modelo não só para o homem. O homem é o modelo também de maturidade. A ideia de Paulo aqui não é fazer homem versus mulher. A ideia aqui é homem versus menino. Versus moleque.
Paulo não está dizendo assim, ajam como homens, não ajam como mulher. Não. A ideia é, ajam como homem, não ajam como moleque, não ajam como menino. Paulo o tempo todo vai dizer, quando eu era menino, agora sou homem. Então, o paralelo paulino é o homem versus o menino. O menino não se responsabiliza, o menino é birrento, entendeu? O homem não. O homem limpa as merdas disso. Só que esse modelo sacrificial, ele era o modelo, na época do segundo, terceiro, quarto século, os pais da igreja. Então nós temos as figuras dos homens. Tertuliano, nós temos Agostinho mais adiante, nós temos Policarpo, que foi um discípulo de João, não propriamente dito foi um pai da igreja, mas foi um discípulo de João, da segunda geração. Nós temos Orígenes, que com todas as suas... ele era um cara alegórico, mas era um cara que amava Jesus. Tem uma história de Orígenes, cara. Ele, quando a pulsão sexual estava muito grande nele, e ele não queria pecar contra o Senhor, ele pulava em uma montanha de cactos. Eu não vou mandar ninguém fazer isso, cara. Eu só estou te dizendo que, às vezes, quando a gente fala de uma questão firme contra o pecado, e o escritor aos Hebreus vai dizer, na luta contra o pecado vocês não derramaram sangue ainda. Vocês estão engatinhando na luta contra o pecado. Se a gente acha a nossa postura, às vezes, muito radical, vieram homens antes de nós extremamente mais radicais. Então, era um homem que amava Jesus, era um homem que lutava pela igreja. Então, nós vamos ter esses homens e essas figuras, elas davam não apenas para a igreja a teologia, mas elas davam para a igreja a questão inspiracional. O povo de Deus olhava, lá está um homem. Esse homem nos lidera. Esse homem nos ama. Ele é um pai. Daí que vem a ideia do padre, né? Que nós precisamos resgatar. E não com essa bobagem de hoje em dia, de paternidade, que a galera não entendeu isso. Porque a questão da paternidade, ela é muito mais para patrocinar o filho, para levar, para empurrar ele para a missão, para envio dele, do que para mim, como pai, entendeu? Então, a ideia de Paulo eu acho fenomenal. No mesmo texto está aqui. Fiquem alertas. Permaneçam firmes. Mostrem coragem. No original, nas outras traduções bíblicas, ajam com varonilidade. Sejam fortes. Aí ele resume. Façam todas as coisas com amor. Amor envolve masculinidade. Yeah. A nossa cultura separou as coisas. Quem ama é a mãe. Quem é juiz é o pai. Não. Para nós construirmos uma igreja forte, bíblica, saudável, cheia do Espírito Santo, nós precisamos da ressurgência desses temas. Ou nós não passaremos, infelizmente, de igrejas com suas músicas efeminadas e suas peças teatrais que mais infantilizam os homens do que os dignificam. É isso, cara. É isso. Jesus, é isso. Gente, presta atenção em algo aqui, tá bom? Só vou falar uma vez, aí vocês gravam. Todo o conteúdo dos 6 dias a gente vai postar para vocês lá no grupo do Telegram. Quem não está no Telegram, baixa o aplicativo e acha o grupo lá na barra de busca. Resista Seu Bosta, é o nome do grupo, tá bom? Então, todo o conteúdo a gente vai dispor lá de maneira gratuita para vocês. Mas deixa eu falar um negócio. O Machonaria se tornou uma associação mesmo, uma pessoa jurídica. Somos uma associação e todo aquele que assim quiser vai poder ser um associado do Machonaria. Associação mesmo. E ali a gente vai empreender tudo. Por exemplo, o Jack é plantador de igreja. O Jack, quando terminar essa quarentena, a gente vai lançar um livro dele chamado Resista Seu Bosta. Eu vou lançar um sobre pornografia, Resista, Otário. Sei lá, alguma coisa nesse... Essas 6 lives a gente vai transformar num livro. Hoje o Machonaria me apoia, Anderson, para eu realizar os projetos sociais que eu realizo. Mas como associação não vai ser mais assim. Por exemplo, todo cara mesmo que a gente vê responsabilidade, marido de uma só mulher, comprometido com a igreja local, a gente, através da associação, vai poder dar forma
algo sério que o cara queira fazer. Plantar uma igreja, lançar um livro, fazer um evento sobre masculinidade. Então, esse vai ser o poder de nós juntos como associação. Então, hoje, de maneira não oficial, nós somos mais de 8.000 pessoas no Brasil. Nos grupos, cadastrados nos eventos e tal, não sei o quê. Como associação, todo mundo que fizer parte, a gente ganha um novo poder. Um poder jurídico, porque, por exemplo, uma das faces do meu projeto é justamente ir na cola de pastores abusadores, pedófilos e tal. E isso vai ser caro, porque todo mundo, infelizmente, no mundo, por causa do pecado de Adão, tem preço. E homens, líderes, políticos, juízes, autoridades, todo mundo tem preço. E, de repente, algo que a gente for fazer, a pessoa vai ter poder de influência, de compra e tal, não sei o quê. Por isso que nós, como associação, pessoa jurídica, teremos uma outra força, teremos uma outra abordagem, também teremos o recurso para esse tipo de enfrentamento, além dos advogados voluntários, né? A gente vai ter uma força para fazer as coisas acontecerem. Então, a única maneira da gente conseguir ter controle para quem é associado é a gente ter criado uma plataforma. Então, essa plataforma foi criada. Quem se cadastra nessa plataforma, aí sim a gente tem consciência que essa pessoa está fechada com a gente, ela faz parte da associação. Então, se essa pessoa fica ali 3 meses na associação mesmo, ela vai mostrar a constância e a fidelidade que está na associação e recebe a carteirinha que é associado, não paga em nenhum evento que nós fizermos do Machonaria, o cara tem gratuidade. Quando a gente lança livro, se a gente conseguir bancar o livro todo, vocês recebem o livro gratuitamente. A gente quer ajudar você a que o Evangelho te transforme. E isso seria, sei lá, para nós um sonho, né? Falei com o Jack. Cara, se eu e você nos comprometermos para pastorear os caras interessados do país e os caras interessados do país, ao andarem com a gente, nos servirem para que projetos, plantação de igreja centrada no Evangelho seja possível, por exemplo, o Jack enviou um amigo, um pastor aí do Sul, missionário para Portugal. E, cara, é isso. A gente ombra um com o outro. Então, a gente conversando... Posso falar, Jack, sobre isso? Então, o Jack me ligou e a gente conversando sobre um monte de coisa, como que tá a vida, a família, tal, não sei o quê. Pô, como que tá a igreja e as finanças, um perguntando para outro. Pô, hoje é o dia de mandar o recurso para o missionário em Portugal. E nós conseguimos só R$500, tem que mandar R$1.000 pro cara. E na hora eu falei, terminamos, eu esqueci de falar, depois eu mandei a mensagem, Jack, vou completar lá os 1.000, estou mandando os 500. E é isso. Tudo aquilo que a gente está falando e ensinando para vocês na semana é isso. Um homem de Deus ombrando com outro homem de Deus para fazer a fama de Jesus se espalhar. Seja caçando lobos, seja fazendo projetos sociais ou missionários, seja plantando a igreja. Então, a gente vai servir as mulheres também em breve, tá bom? Eu vou descansar uma semana, foi os últimos 10 dias muito cansativo, produção de conteúdo, treta, tal. Então, eu vou ficar afastado um pouco da produção de conteúdo uns dias, mas quando a gente voltar, a gente vai voltar. E assim como a gente serviu os homens durante 6 dias, a gente vai servir as mulheres, tá bom? E hoje aqui a gente vai dispor o link da plataforma onde todo homem que está nos seguindo pode fazer parte da Associação Machonaria. Hoje uma associação, assim que terminar a quarentena, o cartório já liberou todo o registro, graças a Deus, somos uma associação, vamos fazer coisas muito importantes no país. Quando a gente tiver que pressionar até leis e políticos, imagina, por exemplo, a gente vai caçar um pastor pedófilo, poderoso, que ninguém consegue pegar o cara. Então imagina, dá tudo errado
mas nós somos 1000 homens na porta de um tribunal. Meu irmão, assim, ó, deixa eu ser poeta. Eu acho isso poético, tá? Eu leio a história e eu falo, mano, como seria estar ao lado de Martin Luther King protestando pacificamente pelo direito dos negros, assim, ó. Nossa! Eu falei, minha esposa falou para mim ontem, cara, se essa briga tua te levar para cadeia um dia. Aí eu falei bem assim, eu já tô dando assunto pro meu filho pregar daqui a 20 anos, se Jesus não voltar. Meu filho vai subir no púlpito e olha, tu acredita que meu pai, Jesus merece que nós façamos história. Então, tá maluco? Se eu não tenho medo de uma bala, eu vou ter medo de uma cadeia? Mas imagina, irmão, 1000 homens na porta de um tribunal, olhando na cara de um pastor caído, que tem poder para comprar as leis, mas a gente vai estar lá dizendo bem assim, olha, tu assinou o decreto, que tu não sobe, velho. Tu não sobe. Tu enganou, tu tá enganando a todos, enquanto vivo. Mas quando tu morrer, tu mentiu para si mesmo. Tu não entra, velho. Tu não sobe. Exato. Tu não sobe. Tu declarou tua derrota. E Exato. é isso que a gente quer fazer, é isso que a gente vai fazer. E graças a Deus por isso, os pastores estão perdendo o sono. Que tá igual o PT, ninguém solta a mão de ninguém. Irmão, assim, ó, é um pau de galinheiro sem fim, só. É por isso que um segura a mão do outro. Assim, ó, é tenso a situação moral e sexual dos pastores na nação. Então, a única coisa temível diante de corruptos, sejam eles pastores ou políticos ou homens, são homens bíblicos. Homens bíblicos. John Knox, Escócia, se não me falha a memória. Acho que a rainha da época. Foi ele que disse, Senhor, dai-me a Escócia ou eu morro. Ou eu morro. Cara, a rainha da época da Escócia disse, eu não temo nada na vida, a não ser as orações de John Knox. Exato. Exato. Imagina, irmão. E ela era uma mulher violenta, essa mulher, cara. E ela era terrível. Terrível. Cara. Cara, imagina, cara, uma autoridade chegar e falar assim, cara, eu não temo nada. Acho que eu não temo nem o diabo. Mas eu temo uma coisa. Que aquele homem de Deus dobre o joelho e ore. Tá louco, só? Tá maluco? Essas coisas precisam voltar a acontecer, cara. Às vezes a gente tem apenas os relatos e a gente olha pro nosso redor aí, cara, sabe? E todo período, eu coloquei uma frase do Charles Finney, todo período de avivamento, ele é antecedido por um período de crise e desvio, cara. Cara, nós estamos vivendo um período de crise, um período terrível. Nós precisamos de um start, de um empurrão agora de Deus para vivermos um avivamento, cara. Nós precisamos disso, cara. É isso aí. Gente, eu deixei aqui no fixado o link para você acessar a nossa plataforma, se cadastrar e fazer parte da nossa associação, tá? R$15 por mês, nem dói. E estamos juntos para fazer muitas coisas legais acontecerem no nosso país, tá bom? Estamos juntos, foi uma alegria, um prazer. É emocionante ver o feedback. Assim, ó, homens, resistam, porque vocês estão vendo tanto de mulher que está aqui na live. Assim, ó, irmãs, amamos vocês, mas irmãos, é uma vergonha para vocês, tá bom? As meninas estão aqui para tentarem aprender masculinidade, para transmitirem aos pais, aos namorados, aos noivos e aos homens. Graças a Deus por elas, que elas são ajudadoras. Mas se envergonhem, cara. Se envergonhem da vida que vocês estão vivendo. E pelo menos honrem esses 6 dias. Olha só, tenho 3 filhos, uma esposa, um monte de compromisso, Jack também. E nós sacrificamos 6 dias da nossa vida para poder estar aqui com vocês. Que amamos vocês, amamos a igreja e queremos ver sua vida resgatada, sua vida transformada. Então, honre o presente que você recebeu nessa semana. Coloque em prática. Isso aí. É isso aí. Eu queria dizer para os homens que estão vendo a gente aqui, muitas mulheres ouvindo, né? E é uma bênção isso. Só que nada
nesses dias eu recebi tanta mensagem de homens afundados na pornografia, histórias terríveis, de abuso dentro dos lares. Cara, assim, tipo, eu falei pra Thalita, assim, acaba o dia, eu tô esgotadaço, assim, com tanta gente que eu falei, que eu conversei. E isso se dá por uma única razão, um desconhecimento do evangelho e, consequentemente, um desconhecimento de quem é o homem, entendeu? Para mim, o homem não é o problema, para mim, o homem é a solução. Então, quando o homem não entende isso, ele se torna o problema. Quando ele não entende isso, aí o homem se torna um problema. Aí ele se torna o causador do problema. Mas, ainda que o vírus e a cura estão no mesmo lugar, entendeu? O homem é a cura, não é menos homem. A nossa briga aqui não é para diminuir o homem, é para levantar o homem. Homens que estão vendo essa live, eu quero dizer para vocês, assim, que eu de peito aberto, falando aqui na rede, ao vivo com todo mundo, eu amo vocês. Eu quero servir vocês. Pastor Anderson também, eu vou dizer no nosso nome aqui, Anderson. Nós queremos servir vocês. Nós queremos liderar, mas não liderar para mandar em você. A gente quer que você seja mais parecido com Jesus. A cultura diz que você é o problema, que você é uma desgraça. Nós queremos dizer para você que não. Que você é amado por nós. Que você, cheio do Espírito Santo, você tem muito valor. Cheio de Deus, cheio de Jesus, você é fundamental para a cultura, para a igreja, para o rumo dessa nação. Homem, você é. Mas nós precisamos de você na sua melhor versão. E a sua melhor versão é cheio de Jesus. Tomado por Jesus. Amém. Transbordando Bíblia. Ao ponto que alguém possa dizer de você, como diziam de John Bunyan. Se furar Bunyan, sai Bíblia. Não sai sangue. Eita. Entendeu? Então, que você seja esse cara. Nós queremos levantar no Brasil, literalmente, um exército de homens. De homens que se doam. Que brigam quando é necessário. Que quebram o pau se necessário. Que dão a vida quando necessário. Que homens, como diz o Clint Eastwood, seja homem e faça o que tem que ser feito. Seja homem e não peça permissão para isso. É isso. É isso que nós queremos. Vocês, homens que estão nos vendo aqui, vocês são a nossa maior alegria quando vocês contam um testemunho. Ah, pastor, eu estou há 1 ano longe da pornografia. Pastor, agora eu vou casar. Pastor, Jesus está abençoando a minha casa. Estou fazendo cultos domésticos. Estou trabalhando. Sabe? Então, isso é uma alegria para nós. Vocês não são o problema. Vocês não são o problema. Se vocês entenderem isso, vocês vão deixar de criar o problema. Vocês são a solução. Tá bom? É isso. É isso. Gente, eu esqueci um dos assuntos principais sobre essa questão da associação. Dentro dessa plataforma, além de ser associado e desfrutar de tudo que eu falei para você, o Jack, todos esses dias, além da live, o Jack já fez conteúdos diários, 6 vídeos inéditos dele tá lá dentro dessa plataforma, conteúdos nossos que não estão nas redes sociais. E a gente ali vai continuar discipulando vocês, produzindo conteúdos para a edificação e a transformação de vocês. Então é uma associação ampla, ao invés tá pronto lá. Tá pronto, tá tudo lá, tá bom? O pessoal tá falando aqui que o link às vezes não tá abrindo. Eu vou postar no grupo do Telegram, baixa lá, tá? Resista! Tamo junto, Jack. É nóis. Foi uma honra, meu irmão. Te amo, meu irmão. Um abraço. Viu? Te amo. Gente, amamos vocês. Um beijão, viu? Valeu.